É verdade que o Dorival quer o Eric? Não é verdade não. Eu vi o André Hernan falando sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o tweet do André Hernan. Eu nem tinha. Cara, pra ter noção, eu nem sabia que havia esse interesse em cima do Eric. Eu nem ouvi falar disso. Eu só vi a resposta do André Hernan aqui no Twitter. Deixa eu botar para vocês. Falei há pouco com uma pessoa de São Paulo que me disse que a chance do clube ir atrás do Eric do Ceará a pedido do Dorival é zero. Pois é, cara. E o Eric não foi bem na passagem do Dorival por aqui, né? Não sei se ele tá observando a evolução do jogador e, de certa forma, tá tentando enxergar que há uma oportunidade ali no mercado, né? Como jogador que tá numa prateleira abaixo, acaba se tornando mais barato e tal. Então, poderia ser uma possibilidade para o São Paulo em relação a isso. Agora, eu acho que o São Paulo precisa de soluções mais solucionáveis. E eu acho que o Dorival já detectou isso. O São Paulo tem tentado fazer movimentos no mercado que não condizem muito com o que o São Paulo precisa. O Eric, eu acho que não é solução para o São Paulo ainda. Ele pode se tornar, via ser o jogador dessa prateleira, mas ele ainda não é um jogador para administrar a pressão que está sendo jogado no São Paulo. O São Paulo precisa de jogadores mais cascudos, mais experientes, para mesclar com a jovem base que está chegando no principal, né? São Paulo tem revelado vários jogadores e eu acho que para essa mescla que o São Paulo precisa, o Eric não é a pessoa, não é o jogador que chega com esse perfil de ser uma solução. Ele chega para compor e o São Paulo precisa de solução. Acho que não encaixa muito, não. Na minha percepção, não é o tipo de jogador que iria solucionar as coisas para o São Paulo, não. A leitura, confesso, assim, muito tranquila, assim. Eu nem acompanho muito São Paulo, mas pelo começo de temporada, por tudo que passaram, não precisa ser nenhum expert em futebol para entender que o perfil do Eric hoje não é o perfil que São Paulo precisa. Eu acho que são coisas que não se conversam ainda. Pode ser que em algum momento isso aconteça, mas o momento atual, sem dúvida nenhuma, passa longe. Gostei da mensagem de Gabriel Ferreira. Um ótimo exemplo de jogador cascudo para o São Paulo. Chama Dentinho, experiente, tem bagagem. Pronto, tá aí uma opção. Cara, mas assim, pegando um gancho disso, a última vez não. A última vez que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste na Série B, a gente teve um problema muito grande, né? Que vários jogadores saíram. Só que naquela época, a gente não tinha a segurança de contrato que hoje a gente tem. Né? Para tirar jogador do Ceará hoje, diferente de 2015, quando a gente perdeu ali Marinho, Sandro Manuel, sei lá, Magno Alves acho que saiu também. Saiu uma carrada de gente. Aquele time campeão de 2015 saiu um monte e o Ceará ficou disputando para escapar do rebaixamento. Esse ano, a gente tem jogadores que foram grandes destaques, como o Eric, por exemplo, o Janderson, o Vitor Gabriel, o Guilherme Castilho, mas boa parte deles tem um contrato bem sólido, né? São contratos que ainda vieram da Série A, com multa alta e tal. O Vitor Gabriel não é um caso desse, né? O Vitor Gabriel é emprestado. De toda forma, o Ceará precisa ficar atento, né? O Ceará precisa ficar ligado, porque a próxima janela é só em julho, tudo bem, mas já tem que ficar ligado, porque pode acontecer, cara. Tudo bem, assim, essa história do Eric no São Paulo parece realmente não ter fundamento e tal, mas é a questão de ter dinâmica de mercado, né, Cláudio? Assim, observar se você vai, se você pode perder alguma peça na próxima janela e principalmente observar também em relação a contratações. O Ceará precisa estar muito atento para deixar esse elenco em alto nível para essa Série B, né, que é o foco, é o acesso. Então não dá para deixar a parada cair, né? Assim, a condição técnica do time não pode cair, tem que sempre evoluir e esse movimento de bastidores, de mercado vai ser muito E importante para a esse, próxima janela. com certeza. E esse movimento aí do mercado olhar para jogadores do Ceará, ele vai acontecer, cara. Alguns jogadores podem despertar o interesse do mercado, né? O Eric é um deles, acho que é o principal deles, né? Então a gente precisa estar muito atento a esse movimento. É um dos movimentos, o movimento de chegada e saída, o movimento de não encaixar no perfil tático é um deles, né? O que é mais crítico hoje, porque a gente precisa de jogadores para encaixar no perfil novo. É o risco que eu já falei aqui. Espero que o Barroca consiga achar um jeito do Ceará funcionar nas mãos deles, nas mãos dele e da sua comissão técnica. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E o Ceará precisa estar muito ligado disso. Se a coisa degringolar, não demorar a agir.
Porque o Ceará escolheu um novo caminho. Claramente, pela maneira de jogar do Barroca, o Ceará escolheu um novo caminho. E é aquela coisa, Douglas. Ou encaixa, ou vaza. Porque não temos tempo. A gente lembra do que foi Marquinhos Santos. O Barroca não pode ser o novo Marquinhos Santos. Se vier a ser o novo Marquinhos Santos, é mais um ano na Série B. Ou brigando para não cair. Porque desmancha tudo. Degringola tudo. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Tudo tem que estar muito atento e conectado. Dos departamentos, setor de análise, tudo que é preciso fazer para o Barroca dar certo tem que estar pronto para ser feito. Mas se não der certo, também não pode demorar a agir, Douglas. Então, além de tudo isso, a gente ainda carrega o mercado que a janela vai abrir e jogadores do Ceará podem ser visados e sair. Então, mais do que ninguém, um presidente, um diretor de futebol sabe quando o jogador está sendo assediado. E que iminentemente ele pode sair na próxima janela. Se isso vai acontecer, o Ceará já tem que estar no mercado buscando outro. Entendeu? Já projetando. Se ele sair, o próximo já tem que estar vindo, ou já tem que ter sido acertado. Ah, mas ele não saiu, a negociação melou. E eu trouxe um jogador para a posição dele. Ótimo. Você pecou por excesso. Entendeu? Aquele cara que você veio, sei lá. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo esdrúxulo, pelo amor de Deus, não sejam conclusivos. O Ceará contratou o Rossi, ponta direita. Rossi, jogou Bahia, gastou uma grana, porque é um jogador caro. Mas trouxe porque pensou que o Eric ia ser vendido. O Eric não foi vendido na janela. E aí? É um problema ter trazido o Rossi? E ter o Eric e o Rossi à disposição para buscar o acesso? Não mesmo. Não é um problema. Então é problema a gente não esperar o Eric sair para ir atrás, como a gente fez com o Saulo Mineiro. Sim. Que a gente contratou e demorou, não trouxe ninguém à altura, porque naquele momento o Saulo era titular do Ceará, ele não era o terceiro reserva da Caldense, ele não estava jogando terceira divisão na Caldense, como foi o Gabriel Santos, que não tem culpa nenhuma, a culpa não foi do Gabriel, a culpa foi do Ceará, que fez a leitura errada de mercado. Leitura amadora, porque estava na cabeça do Robson, que essa era a solução. Não era. O Saulo não era mais o jogador do Volta Redonda, que veio para o Ceará. O Saulo hoje era o jogador de Série A, se tornou um jogador de Série A no Ceará, um dos artilheiros da temporada, um dos principais atacantes do futebol nordestino naquele momento, é tanto que foi contratado. Então ele não era mesmo mais da prateleira Volta Redonda, ele era da prateleira Ceará. E o Ceará encarou a saída do Saulo como o jogador da prateleira Volta Redonda. E totalmente errado. E foi isso que ferrou. Mas, vou além. O Ceará deveria fazer de tudo para segurar o Eric e não vendê-lo. Sim. Não me importa o valor do Eric de venda. Eu prefiro o Eric até o final da temporada. Não me importa. A não ser que o jogador queira sair, forçar a barra. Mas o Ceará não deveria vender. Não deveria vender. Eu prefiro perder o Eric de graça com o Ceará na Série A do que vender o Eric. O ganho é muito maior técnico. Eu prefiro o ganho técnico de ter o Eric no elenco do que vender o Eric. Esse assunto me dá um negócio. Ave Maria! Mas é um corte. E aí a gente pede a você para deixar o like, se inscrever no BPR, compartilhar com os amigos e... Bora, vozão. Bora pro racha. Não sei nem o que foi isso.